Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por esse cantinho tão espiritual que Tu separaste para a Tua igreja aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que tem se externalizado, Senhor, através da adoração ao Teu santo nome. Bem falou o Teu servo Davi, quando ele disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios. Obrigado, Senhor. A Tua igreja só tem a Te agradecer. Obrigado por esses louvores tão simples, Senhor, mas que jorra como uma cachoeira dentro do nosso coração, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, por essa casa que é aberta, que é proclamada, Senhor, em Teu santo nome. Agora, mais uma vez, Senhor, queremos Te pedir a Tua bênção sobre nós nesta noite, que a Tua palavra, ela possa vir do Teu trono para cada um de nós nessa noite. Somente, Senhor, vindo de Ti, é que nos deleita, nos nutre, nos fortalece, nos renova. Somente quando a Tua palavra, Senhor, ela vem do trono, untada com esse óleo do Teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Assim Te oramos e Te agradecemos. E que a palavra dos nossos lábios e o meditar, Senhor, do meu coração, ele possa ser agradável a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, igreja? Amém. Que alegria, meus irmãos, mais uma vez, podermos estarmos aqui, desta feita, nesta quinta-feira, e essa quinta-feira, onde é comemorado, né, o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava com os seus discípulos ali, reunido naquele momento de ceia, da Eucaristia, dando-lhes as últimas instruções antes de ser preso e cumprir o propósito do qual havia-lhe Deus de antemão determinado para ele. João 13 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, e amou-os até o fim. Foram essas palavras que denotou, que falou o nosso Senhor Jesus, estando ainda com eles ali naquela quinta-feira de Páscoa. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos voltar então, né, para estamos concluindo já essa carta de Paulo aos nossos irmãos efesianos, e vamos então para o capítulo 4, que foi o capítulo que o diácono Maicon leu. E nesse capítulo 4, nós temos uma exposição de Paulo, agora de forma diferente, porque no capítulo 1, 2 e 3, nós estudamos que Paulo expôs as doutrinas bíblicas, das quais nós podemos encontrar, por exemplo, a teontologia, a doutrina que estuda o ser de Deus. Nós podemos ver a soterologia, quando ele fala ali na questão da salvação, que é a doutrina que vai estudar a questão da salvação. Nós também podemos observar e encontrar nesses versículos que nós lemos, do capítulo 1 até o 3, e principalmente no capítulo 1, também a martiologia, que é a doutrina que estuda o pecado. Então, quando Paulo, depois que ele expõe
todo o capítulo 1 ao capítulo 3, que ele expõe toda essa doutrina, ele agora no capítulo 4, ele vai sair agora de um ensino teológico e doutrinário para um momento agora de prática. E agora essa prática, ele vai começar exatamente com essa conjunção conclusiva no versículo 1 do capítulo 4. Leia na sua Bíblia aí e veja o que é que diz. Portanto, ele vai dizer assim, como prisioneiro do Senhor. Então você observa que essa conclusão, essa conjunção, ela é conclusiva. Ela está dizendo assim, tanto eu como vocês agora estão compreendendo tudo aquilo que já foi vos exposto. Aí ele agora vai dizer, portanto, todavia, dessa vez, nós iremos agora para a prática. E aí, é exatamente onde ele vai dizer, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis. Meus irmãos, eu confesso a vocês que quando estava preparando esses versículos desse capítulo, iniciais do capítulo 4, eu encontrei alguns verbos que vai valer a pena a gente dar uma estudada. E principalmente na questão da sua língua original. Nós iremos, por exemplo, ver esse verbo, ele vai dizer no versículo 1, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis. Ele vai logo trabalhar esse verbo agora, andar, com os nossos irmãos. Esse verbo andar, na intenção grega, né, na palavra grega pelo qual foi escrito, ele se lê peripateo. Peripateo. Esse peripateo, na verdade, a intenção que Paulo estava querendo dizer assim, irmãos, agora vocês devem andar. Agora, esse peripateo o sentido original que Paulo estava querendo dar era que agora vocês vão ter que andar, já que vocês aprenderam tudo, vocês sabem tudo que nós expomos, agora vocês vão ter que andar. Agora, segundo a verdade e a revelação que foi dada para vocês através desta carta. Vocês lembram que quando nós estudamos, quando Paulo vai falar sobre revelação, Paulo vai falar que outrora os nossos antepassados, eles aguardavam por essa revelação. E Paulo agora vai chegar aqui para eles, agora no capítulo 2, vai dizer, a revelação é essa, a revelação é Cristo. E agora, no capítulo 4, no versículo 1, ele agora vai dizer assim, agora, já que vocês compreenderam todo o ensinamento que eu dei para vocês acerca do reino de Deus, acerca de Cristo, agora, portanto, vocês vão andar. Mas agora não é andar segundo andavam os pagãos, segundo vocês andavam quando vocês ainda estavam no paganismo, mas agora vocês vão andar. Então a exortação de Paulo, nesse primeiro versículo do capítulo 4, é exatamente, portanto, rogo-vos. Eu rogo-vos que vocês, já começam no primeiro verbo, andem, mas andem segundo a verdade que vocês aprenderam. Um segundo verbo que a gente trabalhando também nesse texto, ele vai se encontrar exatamente no versículo 2. O segundo verbo. No versículo 2 ele diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí, meus irmãos, eu fui procurar essa compreensão desse verbo suportar no grego, e a palavra que eu fui encontrar foi aneshomenoi. Parece que para nós, na língua brasileira, isso não faz nenhum sentido. Suportando-vos uns aos outros em amor. Só que o verbo original, pelo qual Paulo teve a intenção e escreveu, era exatamente que esse verbo, o sentido dele é
ele está falando numa palavra que é exatamente esse aneshomenoi, é rolamento. Preste bem atenção, rolamento. Rolamento, aí eu fui então procurar o que significa na língua portuguesa. O que é que significa um rolamento? Quando nós falamos em rolamento, o que é que vem à nossa mente? Então, o professor Aurélio, ele vai descrever como rolamento exatamente isso que eu vou ler aqui para vocês. Rolamento é um elemento que permite movimento rotativo entre dois ou mais elementos, sendo assim, auxiliam a reduzir o atrito ou fricção entre as superfícies. Então agora vamos fazer uma compreensão do que Paulo, quando vai falar nesse palavrão em grego, o que é que esse rolamento quer dizer. Então, o rolamento, meus irmãos, é exatamente um elemento pelo qual ele tem a função de desarticular duas estruturas fixas e que entre elas passa esse rolamento para que não haja atrito, para que não haja fricção, para que não haja desgastes. Então, quando Paulo diz assim, rogo, meus irmãos, que vocês suportem uns aos outros, ele está dizendo assim, que vocês sejam do tipo de um rolamento, e o rolamento tem a função de transitar, de estar no meio, entre duas peças, inicialmente brutas, que se for exposto a determinada proporção força sobre ela, elas se gastariam uma na outra, mas Paulo está dizendo assim, quando eu peço para que vocês suportem uns aos outros, eu estou dizendo que vocês precisam ser do tipo de um rolamento. E se você prestar bem atenção, eu continuei pesquisando ainda sobre rolamento, e aí eu fui ver os tipos de rolamento. Aí eu vou descrever aqui alguns para vocês. Existe o rolamento chamado rolamento autocompensadores, existem os rolamentos axiais, radiais, rígido de esfera, rolamento de esfera de contato angular, rolamento de rolos cilíndricos, rolamento de rolos cônicos e rolamentos esféricos. Então, quando eu observo para a descrição do que é um rolamento na nossa língua portuguesa, e quando eu faço essa junção desse entendimento dessa palavra que Paulo estava querendo se reportar para aqueles irmãos, que eles deveriam suportar uns aos outros em amor, ele vai exatamente tratar de que esse rolamento, meus irmãos, ele não funciona seco. O rolamento, para que ele possa ter a sua funcionalidade correta, ele precisa estar envolvido em um produto, em uma substância, que é uma graxa, que dá aquela flexibilidade naquelas esferas, para que ela possa transitar de um lado para o outro, se comunicar e não haver nenhum desgaste. O que é então que nós podemos então aprender com o que Paulo está falando agora, com esse palavrão em grego e com essa junção dessa palavra do português de rolamento? O que é que nós, igreja, como igreja do Senhor, o que é que nós podemos então compreender isso? A gente aprende o que está de forma descrita e com a sua interpretação literal. Vocês precisam ser rolamentos. Vocês precisam transitar no meio, numa extremidade para outra, sem causar atrito, sem arranhar a fissura ou fissurar o coração de um ou de outro. Mas Paulo está dando a essência pelo qual esse rolamento precisa funcionar. Esse rolamento ele não pode funcionar seco, não. Mas ele diz que suportando-vos uns aos outros em que, igreja? Em amor. Que lindo, meus irmãos. Como é maravilhoso nós, como igreja de Cristo, saber que nós somos esses rolamentos que transita
entre um e outro, mas que não machuca, que não lesiona, mas que não arranha, mas que não causa nenhum sinistro, não deleta nada do outro. Mas quando nós estamos envolvidos nesse amor de Cristo, a gente tem essa substância, essa química, que nos consegue fazer transitar de um lado para o outro, consegue nos comunicar de um para o outro sem machucar ninguém, meus irmãos. O que Paulo está dizendo é isso. Igreja dos Efesianos, vocês precisam ser esse rolamento que você vai para um lado, vai para outro, mexe, e toda essa funcionalidade sem machucar ninguém, porque vocês estão envolvidos no amor, e no amor perfeito que é o amor de Deus. Quando a igreja, meus irmãos, ela está transbordante, quando a igreja está imergida, quando ela está mergulhada, quando ela está exalando esse amor, o amor, ele tudo suporta. E às vezes você se depara com algum irmão machucado, algum irmão ferido, e aí a gente tem que fazer feito o pastor, pega e cuida das ovelhas, como o profissional de saúde pega aquela pessoa que chega acometida de um acidente, com várias escoriações, e tem que ser lavado, tem que ser limpo, tem que ser tratado, e tem que ser colocado um remédio para curar aquelas feridas. E eu consigo perceber no que Paulo está dizendo exatamente para essa igreja. Vocês, irmãos efesianos, vocês precisam ter essa paciência, vocês precisam estar suportando uns aos outros, porque numa hora, até mesmo na hora que você vai estar bem, mas o seu irmão vai estar precisando de você, e na hora que você precisar, vai ser a vez dele lhe ajudar, e nessa funcionalidade, nessa motricidade desse motor, que é a igreja, ela vai começando a cumprir o seu propósito, o seu papel, sem machucar, sem ferir, mas muito pelo contrário, ela misturada na essência do amor de Deus, que é Cristo Jesus, meus irmãos. Eu só posso entender, eu consigo interpretar, ler esse primeiro versículo, exatamente compreendendo dessa forma: irmãos, suportando-vos uns aos outros em amor. Olhe para o versículo 3 agora. Procurando guardar a unidade. Procurando guardar a unidade. Esse verbo guardar, ele também nos chama a atenção, porque ele vem de uma palavra grega que quer dizer tereim. Já os tinham recebido. Se Paulo está dizendo assim: ó, irmão efesiano, vocês precisam guardar. Se eles têm que guardar, é porque é algo que eles já receberam. E Paulo já os tinha trabalhado tudo aquilo que Deus já havia dispensado para eles, na verdade, porque enquanto eles viviam em trevas, agora estão na luz. Enquanto eles eram inimigos separados por aquela separação que nós estudamos aqui, gentio, judeu, agora já acabou a barreira de separação. Então aquilo que eles tinham recebido do Senhor, Paulo está dizendo assim: agora vocês devem guardar, vocês devem reter, vocês devem proteger. Isso nos chama a vigilância. Meus irmãos, nós devemos estar vigilantes, para que aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que Deus já nos depositou em cada um dos nossos corações, não seja roubado, porque o inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Quando o anjo do Senhor se reporta àquela igreja de Filadélfia, lá nas cartas das igrejas da Ásia Menor, ele vai dizer que guarda o que tens, para que ninguém tomem ou roubem ou levem a tua coroa. Paulo aqui também está dizendo para esses irmãos, vocês têm que guardar aquilo que Deus, através do seu Espírito, através da sua igreja, através dos seus pastores, tem trazido para vocês até hoje. Então vocês devem estar vigilantes.
E quando eu falo em vigilante, meus irmãos, a gente tem que ser vigilante em todas as áreas de nossa vida. Aquilo que os nossos olhos estão olhando, está vendo, está contemplando. Vigiar os nossos olhos. Vigiar as nossas mãos. Vigiar os nossos passos. Vigiar a nossa língua. Vigiar a nossa boca. Então, Paulo aqui, ele está mandando a gente guardar, zelar, proteger aquilo que já recebemos, para que o ladrão não venha e roube a nossa coroa. Amém? Vamos seguir então mais adiante. Verso 4, ele vai dizer: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, em um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo, eu não sei se você já percebeu, mas Paulo, nas grandes maioria das suas cartas, que a priori são 13, Paulo utiliza muito esse verbo chamar, vocacionar. E aqui, mais uma vez, se você observar, em 4 versículos, Paulo vai falar exatamente essa palavra de chamar, vocação, pelo menos 2 vezes. No versículo 1, ele mesmo diz: rogo-vos que andeis como é digno da vocação. Quando chega aqui no versículo 4, ele mais uma vez vai dizer: segundo a esperança da vossa vocação. Todas as vezes, observe o que eu vou falar para vocês, todas as vezes que vocês observarem um verbo, uma palavra que está se repetindo aqui nas Escrituras, nas cartas, o motivo da repetição não é porque Paulo nos achava que nós éramos alguma pessoa que tivesse alguma deficiência cognitiva, ou que tivéssemos esquecimento, um Alzheimer meio agudo. Não se tratava disso. É porque Paulo estava dizendo que Paulo queria que a igreja compreendesse de que o fato de que você está aqui nessa noite, de que eu estou aqui, de que nós estamos aqui, de que a igreja do Senhor espalhado em todo o globo terra, a igreja una, é que essa igreja, meus irmãos, ela tem uma vocação feita pelo nosso Deus. Mas essa vocação não é quando eu lhe coloco, pego o seu nome e coloco agora você no hall de membro da igreja e digo assim: pronto, agora, a partir de agora você vai exercer X função na igreja, você agora vai ser líder do X ministério. Não. Paulo, ele vai transitar pelas profecias do Antigo Testamento, e principalmente quando Jeremias vai dizer assim que antes mesmo de ser formado no ventre da mãe, ele já havia tido essa convocação. Então Paulo aqui mais uma vez, ele está repetindo no versículo 1, e quando chega no versículo 4, ele vai falar de novo: igreja, vocês foram vocacionados por Deus para fazer a obra de Deus. Eu enfatizo, eu faço questão de que, se você não guardar nada aqui nessa noite, de tudo aquilo que for falado, mas que você saia com esse ardor, com esse fervor nas tábuas do seu coração, de que você está aqui porque você é vocacionado e vocacionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está aqui simplesmente porque você atendeu um chamado de alguém, não, do seu tio, do seu parente, do seu vizinho, do seu pastor, de uma pessoa que lhe ama tanto, não. Você está aqui por causa dessas palavras que Paulo está repetindo aqui. Irmãos efesianos, vocês foram chamados, e no versículo 4 ele vai dizer de novo: vocês foram vocacionados. Se você se apoderar dessa noite, meus irmãos, dessa palavra, dessa vocação,
eu digo a você, eu vou repetir, eu lhe afirmo, é impossível que você tenha passado dessas portas para dentro e você saia do mesmo jeito que você entrou. É impossível. Por que é impossível, Edmar? Porque essas palavras, meus irmãos, são palavras que são inspiradas. Ela não veio do coração do homem Paulo, mas ela veio do trono de Deus. E ela veio do trono de Deus para o coração de Paulo, para falar inicialmente àquela igreja de Éfeso, mas essa mesma palavra, ela fala aqui para nós em Maria Farinha, aqui na nossa paróquia Galileia. Essa mesma palavra, com esse mesmo dinamis, com esse mesmo poder. Eu não tiro nenhuma vírgula, nem um ponto, nem um acento, não. É exatamente, literalmente do jeito que ela está dizendo aqui. Igreja do Senhor, igreja de Maria Farinha, vocês foram vocacionados por Deus para realizar a obra do Senhor. É assim, meus irmãos. É assim que essa palavra ela deve rasgar as estruturas musculares do nosso coração. É assim que essas palavras têm que ultrapassar a barreira hematoencefálica, a nossa calota craniana que protege os nossos crânios. Essa palavra tem que romper tudo isso e fazer com que essas palavras se tornem vivas em cada um dos nossos corações. Do contrário, meus irmãos, do contrário, vou ser muito sincero a vocês, nós estaríamos perdendo tempo vindo aqui à casa do Senhor. Nós estaríamos perdendo tempo estar aqui no sábado com essas crianças. Do contrário, nós estaríamos perdendo tempo realizando todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui nessa paróquia. Nós estaríamos apenas fazendo teatros para agradar A, B ou C. Mas essa palavra é de Deus. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é do trono de Deus para nós aqui nessa noite, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu quero vos despertar. Quero lhe acordar para o que Deus está falando em sua palavra. Vocês foram vocacionados para fazer a obra de Deus. Não deixe que a tristeza, não deixe que o desânimo, não deixe que nada impeça nem roube essa coroa que Deus deu a você para realizar a obra do Senhor. Não deixe. Jó foi enfático quando ele disse: ainda que se levante contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, não saia do teu lugar, mas permaneça firme. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adiante mais um pouco. Versículo 7. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Louvado seja Deus. Ele subiu ao alto, ele subiu à cruz. Lá na cruz, ele cravou o cativeiro, ele cravou a lei de condenação que havia sobre nós. Ele cravou todo o escrito que estava dizendo todos os meus pecados. Foi cravado lá nas mãos dele. Foi cravado na cruz. E agora ele está dizendo assim: só que essa cravação, só que esse feito lá na cruz, ele nos deu dons. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E esses homens a quem ele deu dons, está aqui diante dos meus olhos, está aqui diante da face do Senhor, que é você, é você, é você, são todos vocês. Ninguém, meus irmãos, pode chegar assim e dizer: Edmar, eu queria tanto ajudar a casa do Senhor, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não sei fazer nada, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nada. Eu quero ir de encontro esse seu pensamento
e lhe confrontar com esse versículo 8, porque ele está dizendo assim, que ele deu dons aos homens, ele deu dons, ele não selecionou um grupo de pessoas e colocou os dons para seletas pessoas e outras ele reprovou, não, mas todos nós recebemos dons, todos nós temos talentos e dons recebidos do Senhor, meus irmãos. Então cada um de nós deve funcionar com esse dom, com esse talento que nós temos, para que a missão e a obra do Senhor, ela seja completada. Mas você tem dom, nós temos dons dados por Deus, amém? Diga para o seu irmão aí, catuque ele, diga, você tem dom, você recebeu de Deus, foi Deus que lhe deu. Diga, meu irmão, na ousadia mesmo do Espírito, no poder mesmo. Não diga com timidez assim, como se fosse meio dúbio, meio duvidoso. Não, catuque mesmo, diga, você tem. Você pode até estar enterrando o seu dom, mas que você tem. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para o verso 9. Ora, que significa subindo, senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para os evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma observação aqui para nós, porque há pessoas, agora eu vou dizer como dizia um certo professor lá do seminário, ele dizia assim, olha, isso tem, mas do portão para fora, aqui não tem não. Há pessoas que não é muito incomum encontrar, pessoas que acham, preste bem atenção, viu, no raciocínio, pessoas que acham e que pensam que os dons que recebeu de Deus, acham que esses dons é para a promoção própria, é para exaltação própria. Mas observe que a parte B desse versículo 12, ele está dizendo que o objetivo pelo qual nós recebemos é para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, o que nós temos recebido, e é por isso que eu gosto de Paulo, que Paulo começa a fazer uma paridade. Paulo não tem esse negócio de, porque tem um cargo maior, então você vai ser mais elevado, você vai... Não, Paulo deixa tudo igualitário, não tem diferença nenhuma não. Todos são servos em Cristo Jesus. Paulo, quando Paulo está preso em Roma, deixa eu contar essa história, que na verdade é uma história, mas também é bíblica, né? Quando Paulo está em Roma, existe lá em Roma, Paulo se encontra com um prisioneiro chamado Onésimo. E Onésimo se confessa para Paulo, diz que roubou o seu senhor, que era Filemon, e Paulo então, compelido pelo Espírito Santo, Paulo agora vai fazer uma carta para Filemon e diz a Onésimo, Onésimo, você está foragido de Filemon, porque você o lesou, você vai voltar para ele, você vai se reconciliar com ele, e você vai devolver aquilo que você tirou. Só que o teor dessa carta, ela é fantástica, é um capítulo só, é bem pequenininho, bem curtinho, você lê numa sentada só, bem rapidinho. Só que a importância, meus irmãos, o teor que Paulo expressa naquela carta, Paulo vai dizer assim para Filemon, Filemon, amado do Senhor,
Eu estou te enviando aquele que é o teu escravo. Só, Filemon, que agora você não vai o tê-lo apenas como escravo, como servo seu, mas agora como um irmão em Cristo. Você agora não é porque você é senhor, e agora você vai receber um Onésimo e vai tê-lo como escravo, não, porque em Cristo não há mais nem escravo e nem livre, não há judeu e não há gentio, não existe raça superior e nem raça inferior. Paulo iguala tudo por igual, e ele diz assim: agora você vai receber Onésimo como seu irmão na fé. Aleluia! Meus irmãos, que coisa gloriosa! Agora o rico pode sentar no banco de igreja com o zelador do prédio dele, com o servo dele, com o escravo dele, de igualdade. Lá na empresa, ele é senhor do escravo, do seu colaborador, mas na igreja, somos todos iguais, não tem diferença. E aqui, Paulo vai exatamente tratar isso, dizendo que os dons que é dado para a igreja, para cada um de nós, não é para exaltação própria, não é, eu sou muito bom, sei tocar demais, eu sei cantar demais, eu sei pregar demais, eu sou o melhor. Não tem isso, meus irmãos. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, olha, isso que você recebeu, não é para a sua glória não, mas é para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Cristo. Quando a igreja, ela mentaliza isso, ela vive isso, ela trabalha isso, meus irmãos, nós não vamos ter disparidade na igreja, a gente vai ter uma igualdade, e aí, meus irmãos, vai ser mais fácil de fazer aquilo que nós lemos naquele primeiro verbo, de suportar uns aos outros, e convivê-los com todos, sem diferença. Por quê? Porque ninguém se acha superior ao outro, porque todos são iguais. E a receita de Paulo, quando se trata em tratar o próximo, ele vai dizer assim: considere seu irmão superior a você, não se considere nunca, por mais que você seja senhor, por mais que você seja o alto sublime, o supremo, você vai ter que considerar o seu irmão superior a você. Essa é a receita da igreja. Irmãos, a gente precisa colocar todos esses ensinamentos de Paulo. Por isso que eu disse a vocês, lá no início, quando a gente foi começar a estudar essa carta de Paulo aos Efésios, meus irmãos, essa carta, ela é um dossiê do céu para a igreja aqui na terra. E eu louvo a Deus, particularmente eu louvo a Deus, por Ele ter mantido essas escrituras, essa revelação escrita em nossas mãos, para a gente ler e se degustar e saborear cada versículo, cada vírgula, cada ponto, cada perícope, cada frase, cada texto desse que se encontra aqui nesses versos. Então, louvado seja Deus por essa palavra. E agora o versículo 13, ele vai continuar dizendo: até que cheguemos todos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, ou seja, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu propósito, aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, até o versículo 16, Paulo então ele vai trazer essa receita, esses ensinos, essas orientações para essa igreja. É como se ele agora dissesse assim: agora eu quero que agora vocês saiam da teoria, daquilo que nós estudamos, que foi muita doutrina, foi muita teologia, mas agora a gente vai para a prática. E na prática a gente vai começar a andar, a gente agora vai começar a se moldar, a gente agora vai reter, vai guardar, vai proteger,
Então, é exatamente esses dois últimos capítulos de Efésios, ele agora, como nós já vimos e falado na introdução, de que 1 a 3, ele traria esse cenário do estado em que o homem se encontrava. Ele vai trazer para a igreja de Éfeso: ó, Éfeso, vocês estavam assim, mas agora vocês já estão em outro patamar. Antes vocês eram escravos, agora são livres. Antes vocês eram estrangeiros, agora vocês são cidadãos. Agora que vocês estão cônscios de toda essa verdade, vocês agora vão fazer uso na prática. Agora não vai ser mais a teoria. Capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo os convida, os chama para viver uma prática do capítulo 1, 2 e 3. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa cravar tudo aquilo que ele falou no seu coração nessa noite, através da sua palavra, e que ele nos dê a sabedoria de como nós vamos utilizar isso que ele tem ministrado, isso que ele tem falado para cada um de nós, para louvor e glória do seu santo nome. Que Deus então possa estar nos abençoando, meus irmãos. Amém.